Fala galera, e aí ó, vamos voltar para o nosso segundo bloco, então acompanha aqui comigo. O que a gente vai continuar fazendo aqui? A gente vai continuar trabalhando a sequência dos principais verbos que caem na prova, ok? Então vamos lá, ó. O verbo que a gente vai trabalhar agora é o verbo chamar. Detalhe, ele é sinistro, hein? O verbo chamar, no sentido de convocar, ele é um verbo transitivo direto. Portanto, ele vai pedir um complemento sem a preposição. Então, quando eu digo a direção chamou os professores, ou seja, é no sentido de convocar. Então, o verbo é transitivo direto e os professores objeto direto. Mas o verbo chamar, ele pode ser também trabalhado no sentido de apelidar, denominar, caracterizar. Então, ele vai ser o chamado verbo transobjetivo. O que significa? Que ele pode ser direto ou indireto, mais um predicativo. Então, vai aparecer o objeto mais o predicativo do objeto. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, chamei-o de tolo, chamei-o tolo, chamei-lhe de tolo e chamei-lhe tolo. Galera, aqui é que é sinistro. Por quê? Porque você sabe que você, na hora que trabalha o verbo transitivo direto e indireto, você tem objeto direto e objeto indireto. Ou seja, você não pode ter dois objetos diretos e não pode ter dois objetos indiretos, não é verdade? Então, o que acontece com o aluno aqui? Ele olha... Vou botar 1, 2, 3, 4. Ele olha para a frase 1 e ele pensa assim, quem chama alguém de alguma coisa. Aí ele vem e diz que o verbo é transitivo direto e indireto. E não é. Na verdade, aqui o verbo é transitivo direto. Quando ele olha para a frase 2, ele acha que tem um erro. Ele acha que os dois elementos são objetos diretos. Então, que a frase está errada. Quando ele olha para 3, ele mais uma vez acha que a frase está errada, porque ele vai achar que tem dois objetos indiretos. E quando ele olha para 4, ele acha que o verbo é transitivo direto e indireto, porque quem chama a alguém alguma coisa. E aí ele pode também achar que está errado, alguma coisa assim do tipo. Na verdade, as 4 frases estão certas, porque o verbo chamar no sentido de apelidar, denominar, ele pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. Só que vai acabar aparecendo a situação ali da caracterização daquele objeto. Então, você vai ter um predicativo do objeto. Então, quando eu digo chamei-o de tolo, o verbo é transitivo direto, o funciona como objeto direto e de tolo funciona como predicativo do objeto direto aqui. Até mesmo porque... Lembra, na aula de transitividade verbal, quando a gente trabalhava os complementos, tinha o objeto, tinha a circunstância e tinha a característica? Tolo aqui não é a característica do objeto? Então, não tem como eu classificar de objeto, e sim de predicativo. Agora, quando eu digo chamei-o tolo, então é verbo transitivo direto, o é objeto direto e tolo é objeto direto. E aqui, tanto faz o uso da preposição de. Então, tanto faz aparecer essa preposição de no predicativo do objeto, ou seja, uma preposição facultativa. Tanto faz ter um não. Chamei-lhe de tolo. Aqui, no caso, o verbo é transitivo indireto, o lhe é objeto indireto e de tolo é predicativo do objeto indireto. Chamei-lhe tolo. Mais uma vez, verbo transitivo indireto, o lhe é objeto indireto e tolo é predicativo do objeto indireto. Então, cuidado com este verbo chamar, ok? Vamos lá, vamos continuar nossa brincadeira. Agora, a gente estará diante do verbo chegar e do verbo ir. Quem chega, chega a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Então, ele deve ser introduzido pela preposição a e não pela preposição em, tá? Porque no dia a dia as pessoas dizem assim, eu vou em Fortaleza. Não, eu vou a Fortaleza. Eu irei na escola. Não, eu irei à escola. Então aqui, ó, vou ao ortopedista e cheguei a Brasília. Lembrando que estes verbos são verbos intransitivos, mas eles trabalham com a preposição a. Eles trabalham, na verdade, com adjunto adverbial de lugar regido pela preposição a. Então, quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Ok? Vamos agora para o próximo aqui, ó. Verbos esquecer e lembrar.
O verbo esquecer e o verbo lembrar, eles podem ser verbos transitivos diretos quando estiverem sozinhos. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Exemplo, esqueci o casaco dele. Nesse contexto, o verbo está sozinho, então é verbo transitivo direto e exige um objeto direto. Agora, se o verbo esquecer e o verbo lembrar estiverem acompanhados de um pronome, eles passam a ser verbos pronominais. E aí muda a regência, muda a força. Eles passam a ser verbos transitivos indiretos, regidos pela preposição de. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Mas quem se esquece de alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Mas quem se lembra de alguma coisa. Então, aqui, ó, lembrei-me de todas as respostas, tá? Então, acompanha aqui comigo, ó. Esqueci o livro. E esqueci-me do livro. Não pode dar mole. O verbo esquecer, quando ele está sozinho, é verbo transitivo direto e pede um objeto direto. Agora, o verbo esquecer, assim como lembrar, quando estão acompanhados de pronome, eles passam a ser verbos transitivos indiretos e passam a exigir a preposição de. Então, o termo do livro é um objeto indireto em que a preposição de é uma preposição obrigatória porque foi exigida pelo verbo. Ok? Então, vamos lá. Ó. Agora, a gente vai trabalhar um bacana que deveria ser logo trabalhado ali na mesma pegada com o verbo chamar. Mas eu vou trazer o verbo à tona aqui de novo, tá? Vou colocá-lo aqui de novo. Então, acompanha aqui comigo, ó. Verbo informar, certificar, cientificar, notificar, avisar, prevenir, comunicar. Eles têm a mesma pegada. Eles serão verbos transitivos diretos e indiretos. Agora, aqui, ó, eu coloquei informar alguém de algo e informar algo a alguém. Os exemplos que tem aqui, para vocês poderem olhar, mas para poder ficar mais claro, eu vou colocar aqui, ó, no quadro, para vocês entenderem essa pegada, tá? E vou fazer até aqui uma brincadeira com vocês. Então, acompanhe aqui comigo, ó. Vamos pegar o verbo informar. Até mesmo porque não é só ele, né? É o informar, é o avisar, é o cientificar, é o notificar e por aí vai. Então, estes verbos, eles têm a tendência de verbo transitivo direto e indireto. Só que agora, a gente não vai trabalhar o valor do sentido. Vocês perceberam isso aí no material de vocês. A gente não trabalha mais a semântica, a gente trabalha a estilística. E eu vou mostrar como é que isso funciona. Ó. Eu posso informar alguém de algo ou algo a alguém. Na verdade, o autor do texto é que vai escolher se vai informar alguém de algo ou algo a alguém. Ele só tem que saber uma coisa. Quando ele optar por informar alguém de algo, ele tem que saber que a pessoa aqui vai funcionar como objeto direto e a coisa como objeto indireto. Mas quando optar por informar algo a alguém, agora a coisa vai ser o objeto direto e a pessoa será o objeto indireto. Até aí, tudo bem? Agora, na prova, olha como é que o cara tenta te derrubar. Ele bota frases assim, ó. Informei ao aluno da mudança de horário. Ou então, informei. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e peço licença para vocês para convidar vocês a conhecer o nosso super curso básico para o concurso do Banco do Brasil 2018. Como vocês bem sabem, o edital do Banco do Brasil está publicado e nós aqui do Lá Concurso nós não podíamos ficar de fora dessa seleção, até porque nós temos uma tradição. De 2010 até a presente data, nós tivemos oportunidade de atender
todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil. Não é agora que nós iremos aí ficar de fora. Concurso do Banco do Brasil, edital publicado, edital na praça aí. Quero dizer para vocês o seguinte, nosso curso é um curso básico, porque essa seleção do Banco do Brasil ela veio muito diferente. Tudo leva a crer que será carreira administrativa com foco em informática e, claro, informática vai ser a matéria aí base desse concurso. Infelizmente, nós fizemos uma reunião com a nossa equipe de informática e nós resolvemos não atender esse módulo de informática. Então, meus amigos, minhas amigas, eu quero dizer para vocês o seguinte, quer fazer um curso básico, esse curso com a qualidade dessa videoaula para você pontuar, então acesse lá concursos, é apenas 10 parcelas de R$15. Lá você vai ter aulas completas de língua portuguesa, atualidades do mercado financeiro, conhecimentos bancários, matemática, probabilidade e estatística aqui no Lá Concurso, todos esses módulos por apenas 10 mensalidades de R$15. E um grande detalhe, tá? Um grande detalhe. Fiz um compromisso com o pessoal, com nossos alunos do Banco do Brasil. Se nós tivermos aí 100 matrículas no concurso do Banco do Brasil, o professor Luiz Antônio de Carvalho se compromete em oferecer para vocês uma super revisão de informática nesse edital, de 5, 6 horas aí com um dos nossos mestres, né? A gente vai providenciar. Bacana? Então eu espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.